todos. Uma alegria poder estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã. Eu avisei que ia chover, né? Eu falei assim, olha, vai chover, vai estar bom para continuar dormindo, mas eu tenho certeza que os irmãos vão levantar, vão vencer o calorzinho do edredom e vão acordar cedo para vir. E foi isso que aconteceu. Estamos aqui nessa manhã para celebrar o nosso Senhor ressuscitado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, que venceu a morte. Quero convidar os irmãos a fazer uma leitura bíblica. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículos do 1 até o 10. Diz assim. Vamos fazer assim, cada um lê um versículo. Cada um lê um versículo até o versículo... Melhor, até o versículo 18. Do 1 ao 18. E aí cada um lê um versículo, tá bom? Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. 11. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. 14.
Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Amém. Estarei conosco. Irmã Midian, pode orar nesse momento, por gentileza? Amém. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado nos traz sempre essa esperança de vida eterna. Jesus Cristo, diferente dos deuses inventados pelos homens, Ele é soberano, Ele é Deus. O mesmo Jesus Cristo que um dia sofreu na mão dos homens, o mesmo Jesus Cristo que um dia padeceu todas as dores, foi coroado com uma coroa não de ouro, não de diamante, não foi uma coroa cravejada de pedras, mas foi uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos que um dia entraram na pele do nosso Senhor Jesus, fazendo com que o sangue escorresse pelo seu rosto, aquele sangue foi por mim e foi por você. Rosto que foi esbofeteado, foi cuspido, rosto que, mesmo diante de tanto sofrimento, demonstrava amor. Se hoje pudéssemos pintar o rosto de Jesus, podemos fechar os olhos, e se há uma palavra para definir o rosto de Jesus naquele momento, era amor. Mesmo sofrendo, calado, como o profeta Isaías bem diz, como ovelha, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Tudo isso foi por mim, foi por você também. Esse Jesus que um dia foi humilhado, suas costas foram cortadas pela ponta do chicote do malfeitor. E enquanto os chicotes cravavam na sua pele abria e o sangue escorria. Mesmo assim, ele só dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse Jesus que foi pendurado no madeiro e disse: está consumado. Naquele momento, ele cravou a vitória na cruz. Por isso hoje somos mais que vencedores. Uma grande verdade: esse Jesus nunca mais vai ser humilhado. Ele vai voltar outra vez. Ele vai voltar outra vez, mas ele vai voltar triunfante, de forma que nenhum ser humano vai conseguir ficar em pé.
Todos se prostrarão diante do nosso Senhor Jesus, o mesmo Jesus que foi humilhado pelo meu pecado, pela minha fraqueza, pelo seu pecado, pela sua fraqueza, muitas vezes pela minha falta de compromisso. Sabe aquela mentira? Jesus cravou ela na cruz. Sabe aquele pensamento maldoso? Jesus cravou na cruz. O nosso Jesus vive. O nosso Rei vive. Por isso, aclamemos o Senhor das nossas vidas. Chamar o grupo de louvor aqui à frente. Todos os dias quero
promessas do Senhor para a nossa vida, porque Ele vive, é porque estamos aqui. Amém, irmãos? Amém. E foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Quando vieram pessoas para o levar Para a maior das provações, Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu Azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Meus cravos, Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. amém. Esse imensurável amor que nós não merecemos, que Ele pagou esse preço para estarmos aqui, para um dia estarmos com Ele. Esse amor que a gente não consegue, irmãos, nem imaginar o quanto é, mas que Ele sofreu e Ele pagou esse preço por nós. Oh Deus, me sondas, conheces
amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mostra-me o caminho abrir, tudo consumado está. O véu me rasgou, o caminho abrir, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu infinito amor, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levou os nossos pecados sobre si, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Deus. Pelo Deus fiel que o Senhor é. Sabemos, Deus, que tudo vem do Senhor. O ar que respiramos, tudo que temos, Senhor, tudo que somos, vem do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor. Deus, continua conosco, Senhor. Continua, Deus, na direção das nossas vidas, Senhor. Continua na direção dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que nós venhamos a fazer seja unicamente para louvar e engrandecer seu santo nome, Pai. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia mais uma vez. Eu convido as crianças, que é uma manhã de celebração, né? E as crianças prepararam 2 louvores para celebrar, né, a ressurreição de Cristo. Eu convido. Vamos celebrar a Cristo. Maria? Sabe sim, filha, celebrar aí.
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Aleluias. Glória a Deus, né? Quebrantado pelo amor de Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, rapidamente, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Nós vamos falar sobre o primeiro altar, providência. O último altar, decisão. Nós vamos fazer a primeira leitura no Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 3 somente. Vou fazer a leitura aqui na NVT. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Senhor, por esse tempo especial que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Especial por causa da Tua presença. E onde nós estamos, o Senhor também está conosco. Que nós possamos desfrutar de cada momento especial junto a Ti. Obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz e pela ressurreição. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, para celebrar a vida do Senhor Jesus. E nós agradecemos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero, por meio desse texto e de alguns outros que nós vamos mencionar aqui como apoio, fazermos um paralelo sobre esse sacrifício, não é, a qual Deus propôs a Abraão, fazer um paralelo com a cruz de Cristo. Então nós vamos começar agora de manhã falando sobre a providência de Deus, né, o altar da providência de Deus, e à noite nós vamos encerrar essa mensagem falando do altar da decisão, não é? Então a gente começa agora de manhã falando da providência e termina à noite falando da decisão. Primeira coisa que nós podemos observar no texto mais à frente é que o lugar, não é? Depois o Abraão ele vai dizer Jeová Jirê, não é? Que é justamente esse o significado. Não é? Esse é o significado. O Senhor proverá, ou Jeová provê. Nós vemos na palavra de Deus que o primeiro altar erguido que a Bíblia menciona é o altar que Noé levanta. Não é? Então Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Então existe uma diferença entre o propósito do altar de Noé com o propósito do altar de Abraão. Então existe uma diferença, e a diferença é que Noé ele ergue um altar e sacrifica a Deus como reconhecimento. Noé sacrifica a Deus como gratidão. E o altar que o Abraão ele ergue aqui é um altar que aponta para um tipo de sacrifício expiatório e propiciatório. Essa é a diferença. O altar que o Abraão levanta aponta para um sacrifício perfeito, um sacrifício expiatório e propiciatório. O que significa essas palavras? É importante nós entendermos. A ideia de expiação é fora, não é? O prefixo ex é fora, é remover algo, não é? E nesse caso, o remover aqui significa o pecado.
Então, todos os sacrifícios, inclusive os sacrifícios depois de Abraão, quando Deus institui a lei, os sacrifícios oferecidos nos altares, eles tinham esse propósito de expiar o pecado, ou seja, tirar fora. Ainda que momentaneamente, olha só, o pecado ele era tirado fora momentaneamente da vida da pessoa. Isso significa que aquele pecado, aí entra a segunda palavra, foi propício a Deus. Propício ele significa para. Psiação significa agradar, ou seja, o sacrifício era derramado, era feito aquele sacrifício, o sangue do cordeiro ou do animal que era designado para aquele tipo de oferta, ele era derramado, uma parte era destinada para o alimento dos sacerdotes, dos levitas, e a outra parte era queimado no altar. E quando queimava esse sacrifício no altar, aquela fumaça, por isso a expressão como um cheiro suave, aquela gordura, aquela fumaça que subia, né, os profetas diziam que era um cheiro suave, agradável a Deus. Então significa que o sacrifício foi propício, foi agradável. Deus recebeu aquele sacrifício. E no caso do sacrifício perfeito, que é o de Cristo Jesus, enquanto o sangue de animais, Hebreus vai falar sobre isso, nós vamos ver depois, enquanto o sacrifício de animais momentaneamente tirava o pecado, afastava o pecado daquele povo ou daquela pessoa, o sacrifício de Jesus Cristo afasta a condenação do pecado de uma vez por todas. Por isso o sacrifício de Jesus é perfeito. O sacrifício de animais eram feitos uma vez por ano, mas todo ano tinha que ser feito a oferta pelo pecado do povo. Todo ano tinha que ser feito, porque não era um sacrifício perfeito. Não era um sacrifício perfeito. Então, todo ano ele tinha que ser repetido. Mas o sacrifício de Jesus Cristo não. Foi feito de uma vez por todas e afastou de nós a condenação do pecado. Então, Abraão ele ergue altares a Deus. Eu me lembro que no capítulo 15 ele ergue um altar. E esse altar simboliza a aliança que Deus faz com Abraão, não é? Lembra quando ele ergue um altar lá no capítulo 15, e aí ele parte os animais no meio, e o Senhor passa no meio daqueles animais, significando que, olha, Abraão, essa aliança, quem vai cumprir sou eu, não é? A aliança de bênção sobre toda a terra, quem vai cumprir sou eu. Toda aliança estabelecida na palavra de Deus, onde Deus estabelece uma aliança com o homem pode falhar, mas Deus não falha, não falha. Então, o sacrifício, ele tinha esse objetivo de ser agradável a Deus. A palavra sacrifício vem de uma raiz hebraica, significa, a raiz da palavra misberá, e significa matar. Não é? Então, quando você coloca o animal ali, naquele altar, você o mata, você o sacrifica. Então, mais um esclarecimento sobre os altares. Os altares eles eram construídos em lugares altos, onde as pessoas poderiam ver. Era um memorial, era um símbolo da divindade. Não é? Então, os altares dos deuses pagãos também. O altar do nosso Deus sempre foi construído em lugares altos e é uma expressão de adoração. E aí o que eu quero aplicar com os irmãos também é o seguinte: ninguém pode esconder uma expressão de adoração. Ninguém pode esconder uma expressão de adoração. A nossa vida é um altar do Senhor. E a nossa vida ela precisa ser vista pelo mundo. Lembra quando a gente fala sempre lá em Mateus, sal da terra. O sal faz a diferença. Uma comida sem sal ela é ruim, é insossa. A luz, o que ela faz? Ela brilha. Então ninguém pode esconder uma cidade quando ela está situada no monte. Então, levando por esse lado prático, o sacrifício era uma expressão de adoração e todos viam a adoração daquela pessoa. Da mesma forma como a nossa vida é um altar, nós precisamos ser vistos pelo mundo como servos do Senhor. E aí você pega, por exemplo, o Gólgota, um ato de obediência do nosso Senhor Jesus, uma expressão de adoração. O Gólgota, o lugar da caveira, era um lugar alto. Não é? Nós vemos até os relatos, e é verdadeiro, era um monte, onde as pessoas subiam
por um caminho pedregoso até chegar naquele lugar de morte, lugar de caveira, símbolo de dor, símbolo de sofrimento. E ali todos puderam ver o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. As potestades viram, não é? Os espíritos viram. Todo o universo contemplou o sacrifício de Jesus Cristo em prol da culpa pelos nossos pecados. Então, os altares eles têm essa característica. Então, não foi por acaso que Deus ele falou para Abraão. Mais uma vez nós vemos Deus falando para Abraão, olha, o primeiro no capítulo 12, não é? Quando ele fala assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E agora, na hora do sacrifício de Isaac, Deus fala a mesma coisa para ele. Sai, pega o teu filho Isaac e vai. Eu vou te mostrar onde é que você vai sacrificar. Irmãos, quando uma vida ela tem um propósito de adoração a Deus, a gente precisa ficar despreocupado, porque todos os caminhos quem traça eles é Deus. Nós precisamos ficar despreocupados, porque é Deus quem conduz os nossos passos, é Deus quem nos leva a um lugar de adoração. É Deus quem nos leva a uma vida de adoração. O que nós precisamos fazer é nos mover do lugar de onde estamos. Talvez você nessa manhã está num lugar espiritualmente de conforto, de tranquilidade. Talvez você está se pegando sobre o que fazer com a sua vida espiritual ou na sua vida espiritual. Qual é o seu propósito de servir ao Senhor? Nós simplesmente precisamos nos mover do nosso lugar. E aí o Senhor vai nos guiar para o lugar que Ele quer que a gente vá. Então, Moriá, ele já tem essa característica de Jeová é provedor. Então, o Monte Moriá não é por acaso que Deus o guiou para lá. Mais tarde, embora muitos estudiosos conflitam sobre isso, sobre essa opinião, o Monte Moriá é justamente o lugar onde foi erguido o Templo de Salomão, o Monte Moriá. O Monte Moriá é o lugar onde foi erguido o templo lá em Jerusalém. Embora muitos estudiosos não tenham a mesma opinião a esse respeito, mas fato é que um altar foi erguido ali, e ali foi um lugar de adoração para Abraão, o lugar onde Deus proveu. E a ideia de provisão de Deus, ela passa por uma profecia, algo maravilhoso que iria acontecer, um sacrifício perfeito, o sacrifício da cruz de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero pensar aqui com os irmãos é que o Deus que prova é o Deus que provê. O Deus que prova é o Deus que provê. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. O Gênesis 22:1. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ficar atentos e nós temos um certo receio de olhar para esse texto. Não sei você, mas no comecinho eu lembro que eu olhava para esse texto e falava assim, mas Deus mandou sacrificar uma criança? Deus mandou sacrificar o filho de Abraão? Nós temos certo receio quando olhamos para esse texto e aí nós romantizamos. Não, mas não era bem assim. Então, irmãos, de fato Deus mandou sacrificar o filho de Abraão. De fato Deus mandou sacrificar Isaac. Mas havia um propósito para aquela situação. Havia um propósito para Deus mandar Abraão sacrificar Isaac. O propósito era pôr Abraão à prova. Não era tentar Abraão, mas colocá-lo à prova. Qual é a diferença entre tentação e provação? Olha só. Então Deus manda Abraão sacrificar o seu filho para provar a sua fé, para fazê-lo mais forte ainda. Não é? Para lapidar o caráter de Abraão. Não foi para fazê-lo cair. Não foi para fazer Abraão cair que Deus mandou ele sacrificar Isaac. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13. Diz assim, e quando vocês forem tentados, não digam,
essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação, ela não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, nós vimos aqui no texto. Mas a provação, Deus permite na minha vida e na sua vida também. A provação Deus permite. A tentação, ela vem para querer nos derrubar. A tentação, ela vem para querer nos fazer desistir da nossa fé. A tentação, ela vem para nos fazer afrontar a santidade de Deus com o pecado. Mas a provação, ela vem para nos fortalecer. A provação, ela vem para lapidar a nossa fé e nos tornar semelhante a Cristo. Esse é o propósito da nossa vida aqui, enquanto aqui estamos. Ser provado significa que Deus está testando a nossa fé. Significa que Deus está investindo em nós. A tentação, ela vem do maligno, a provação, ela vem da permissão de Deus. Jesus foi tentado lá no deserto, lembra? E qual era o objetivo? O objetivo de Satanás era impedir que Jesus fosse entregue, que Jesus se entregasse para morrer por nós. Então a tentação, ela vem para nos fazer desanimar. Jesus, ele foi provado. No Getsemane, ele passou por aquelas provações, mostrando a sua humanidade. Jesus foi provado, mas quando ele estava no ápice da sua provação, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Se ao final de cada provação da sua vida, você olhar para Deus e falar assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Esse é o objetivo da provação. É para que a gente entenda que Deus sempre se revela fiel a nos sustentar também. Então essa é a diferença. E nós passamos por provações na nossa vida em dois aspectos. Passamos por provações diárias, onde as circunstâncias do dia a dia muitas vezes nos leva a enfraquecer da nossa fé. A nossa fé é provada nesses momentos, onde nós precisamos buscar a providência de Deus. Nós precisamos da providência de Deus a cada momento do nosso dia. A cada dificuldade que passamos significa que estamos sendo provados. Para o mundo é falta de sorte, mas para nós é Deus provando a nossa fé. Se ao final dessa provação você olhar para Deus e falar assim: Senhor, seja feito como tu queres, não como eu quero. Imagine o nosso Senhor Jesus passando por todas aquelas aflições, toda aquela provação, no Getsemane, no momento em que ele foi preso, todas as suas dores, todas as suas lutas ali sofrendo na mão daqueles soldados. Ele passou por toda aquela provação, mas no final ele disse: Senhor, está consumado, eu cumpri o teu propósito. Obediência. A provação nos ensina a ter obediência. A provação, ela vem no âmbito espiritual também, não é? E este mundo por si só já nos prova. Este mundo por si só já nos coloca em provações diante da permissão de Deus, não é? Heresias, esfriamentos da igreja, evangelhos distorcidos. De certa forma, tudo coloca em xeque a nossa fé. E quando nós olhamos, de repente, para a vida de outras pessoas, ou quando nós olhamos para o caminho que a igreja tem seguido, muitas vezes nossa tendência é desanimar da fé. Quando nós olhamos para todo esse cenário onde aparentemente existe esse esfriamento, quando nós olhamos para isso, a tendência é que nós esfriamos da nossa fé. Mas sabe de uma coisa? O Senhor já entrou com providência. Ele já entrou com providência. Ele já nos preparou um lugar de morada eterna onde essas provações não existirão mais. Ele já nos preparou um lugar de morada eterna onde Ele mesmo vai secar dos nossos olhos toda lágrima. O sentido disso significa que nós não sofreremos mais como sofremos agora. Então, as provações que nós passamos neste mundo, em nada há de se comparar com a glória que há de vir.
Por isso Jesus Cristo ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos sofrendo, sem esperança, sem Deus no mundo. Não bastou só Jesus morrer na cruz, ele teve que ressuscitar. Porque se ele não ressuscitasse, a providência não seria eficaz. Mas pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, a providência se torna uma realidade na minha vida e na sua vida. A ressurreição de Jesus foi a provisão de Deus para as nossas provações. A ressurreição de Jesus foi a provisão de Deus para o homem. Esses males que nos assolam, a providência já está garantida. É a eternidade. Romanos 8, 18 e 19 diz o seguinte: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Irmãos, quando você olha para esse texto aqui e observa essa questão do revelado, significa que tem filhos de Deus ocultos? Sim ou não? Sim. Sim. E assim como a criação, ela aguarda esse dia, os filhos de Deus também aguardam esse dia. Por isso que deve ser uma expressão natural de nossas vidas, o dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mundo precisa saber que nós clamamos pela volta de Cristo. O mundo precisa saber que nós esperamos pela volta de Cristo. O mundo precisa saber que a nossa esperança não está aqui. O mundo precisa saber que a nossa esperança está na eternidade. Eles olham para nós, eles precisam olhar para nós e olhar como extraterrestres. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que, em meio às dificuldades sociais, que em meio às incertezas de consciência moral do mundo, quem são essas pessoas que vivem cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus? Quem são esses malucos que acordam 5 horas da manhã para ir para a igreja? O mundo precisa saber, igreja, que nós ansiamos pela volta de Cristo. Toda a criação geme. Segundo, eu vou ser bem breve aqui, porque ainda temos ceia do Senhor, não é, irmã Tereza? Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é uma encenação. O Hernandes Dias Lopes ele usa essa expressão, que a ceia é como um teatro vivo, onde a morte e a ressurreição de Cristo é pregada, cuja mensagem central é a volta de Jesus. A volta de Jesus. A ceia ela revela também o amor de Deus, o amor do Pai. O altar da provisão revela o amor do Pai. Olha só, Deus disse: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. Podemos fazer um paralelo, não é? Podemos sim fazer um paralelo. Jesus, o unigênito do Pai. O amor de Deus é revelado nesse texto. O amor de Deus é revelado. O amor de um pai pelo filho. É a primeira vez que a palavra amor aparece nas Escrituras. É a primeira vez. Veja bem, nós estamos nas quartas-feiras estudando o livro de Gênesis, não é? A palavra que liberta. Então já passamos aí vamos entrar no capítulo 11 e ainda não vimos essa expressão amor. Nós vimos desobediência, não é? Desobediência, lá do Adão, lembra lá? É bem verdade que foi mais da Eva do que do Adão, não é? Não? Misericórdia. Então, nós vemos lá, desobediência de ambos, os dois. Nós vemos o desapontamento de Deus
nós vemos que o pecado do homem ele só avança cada vez mais. Nós chegamos no dilúvio, lá no capítulo 9, e aí nós vemos Deus mandando aquele dilúvio e acabando com aquela geração, exterminando aquela geração da face da terra. Só restou Noé e sua família, seus filhos e sua nora. Misericórdia. Nós vemos misericórdia de Deus ali. Então, e podemos observar depois, capítulo 12, Deus chama Abraão. Capítulo 13, Abraão, ele vai para a terra, ele se divide lá com Ló, não é? Há uma contenda entre eles. Aí o capítulo 14 vai andando, Deus vai mudando o nome de Abraão e de Sara. E vemos tudo isso acontecendo, mas sem mencionar a palavra amor. O amor está implícito, está explícito na palavra de Deus em todos os livros e capítulos e versículos. O amor está implícito, está explícito, mas a menção da palavra amor aparece pela primeira vez aqui no Gênesis capítulo 22. E qual é o contexto que essa palavra surge? Qual é o pano de fundo dessa palavra? Ela aparece em meio a um sacrifício. Ela aparece em meio a um mandamento de Deus por um sacrifício. Todo sacrifício, meus irmãos, é sinal de amor. Todo sacrifício é sinal de amor. Você não sacrifica o suor do seu rosto para levar o pão de cada dia para sua casa porque você odeia seus filhos. Não é? É assim? Não. Você não sacrifica o seu tempo, não é? Eu ia falar uma coisa aqui. Onde você quer descansar, mas você ouve a sua esposa falando, quando você chega do trabalho, e aí a sua esposa começa a falar como foi o dia dela. Mas, na verdade, o que você quer fazer? Descansar. Não é, irmão Jefferson? Você quer descansar. Mas você sacrifica uma parte do seu tempo, irmão Renato, ouvindo a sua esposa falar como foi o dia dela e tudo mais, e ali vai ouvindo porque você a ama. A ama. Agora eu vou pegar no pé dos homens. Você sacrifica o seu tempo pela manhã, irmão João, para caminhar com a sua esposa. Não é? Você sacrifica? Não sacrifica? Misericórdia. Mas está errado? Mas você a ama. E algo você sacrifica por ela, tenho certeza disso. Então nós sacrificamos algo em nossa vida porque nós amamos. Da mesma forma, a palavra amor, ela está inserida num sacrifício. Um contexto de sacrifício. Então nós só nos sacrificamos por quem amamos. Foi essa a atitude de Deus. Em relação a mim, em relação a você também. Ele sacrificou o seu único filho por amor a nós. Mas isso nos coloca como a última bolacha do pacote? Não. Isso nos coloca como acima da cruz de Cristo? Não. Isso não nos coloca acima da cruz de Cristo. Isso nos coloca num lugar privilegiado, lugar de santos, de escolhidos, de geração eleita, de povo de Deus, de povo escolhido de Deus, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus. À primeira vista parece que foi um sacrifício ou uma luta para o Abraão sacrificar Isaac, obedecer a Deus, mas eu posso dizer aqui, irmãos, que talvez não tenha sido para Abraão tão difícil assim obedecer a Deus naquela época, naquele contexto. Sacrificar, talvez o que pegou mais na consciência de Abraão foi o fato de Isaac ter nascido de Sara e já avançados em idade e o fato dele esperar tanto tempo por um filho. Mas daí, a obedecer a Deus para sacrificar um filho, moralmente falando, a consciência dele não estava ocupando ele. Porque era normal naquele tempo fazer esse tipo de ritual para as divindades. Lembra-se lá em Josué capítulo 24, se não me engano, onde Josué reúne o povo e fala assim, os vossos pais, os nossos pais saíram de uma terra de idólatras, não é? Uma terra de ídolos. Eles estavam voltados à idolatria.
Ou seja, o contexto de Abraão era um contexto de idolatria, era um contexto de sacrifícios pagãos, era um contexto onde as divindades pagãs exigiam o sacrifício de criança. Era um contexto onde o deus de Ur, né, ou a deusa, que era a lua, exigia o sacrifício de crianças para provisão da colheita. Então, quando digo moralmente falando, não foi tão... A consciência de Abraão não estava tão acusando tanto ele. Então, Abraão não estranhou o pedido de Deus. Talvez a crise maior foi em tentar entender. Mas, sabe, ele não questionou. Ele não questionou. No meio de um pedido, sacrifica teu filho, havia uma atmosfera de amor envolvida ali. Havia uma atmosfera de amor. Não somente na palavra de Deus para Abraão e Isaque, mas aquela palavra de amor apontava para um sacrifício perfeito, uma demonstração perfeita de amor. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Abraão já tinha passado tempo com Isaque. Isaque não era mais um menino. Muitas imagens o pintam como uma criança de 10 anos, 12 anos, mas não. Muito provavelmente Isaque já tinha ali seus 37 anos, seus 36 anos, é incerto, mas se você pegar a data de nascimento de Sara e for fazendo as contas da morte de Sara, você vai ver que a idade de Abraão, de Isaque, era em torno de 37 anos. Já era um homem. Ele já tinha passado todo o tempo necessário com seu pai, brincado, corrido, não é? Já havia aquele laço feito, mas havia também o compromisso. Abraão precisou ali escolher entre Deus e seu filho. Qual era mais importante? Irmãos, isso nos leva a uma situação muito prática para nós. A uma situação muito prática para as nossas vidas e simples de pensar. É na importância que nós damos a Deus. Qual é a importância que Deus tem na minha vida? Qual é a importância de obedecer a Deus? Qual é a importância de dizer eu escolho Deus? Diante da realidade da ressurreição de Jesus Cristo, algo que carimbou a nossa passagem para a eternidade. Diante dessa realidade hoje, vivendo como cidadãos celestiais, a quem eu estou escolhendo? Quem eu escolho, Deus? Quem eu escolho, Deus ou o mundo? Eu escolho Deus ou a minha vontade? Quando eu falo dessa escolha, eu estou dizendo o seguinte: a quem eu amo mais? Quem eu amo mais? Eu amo mais Deus ou eu amo mais o mundo? A quem eu amo mais? Deus ou eu amo a mim mesmo? Eu amo mais a mim mesmo do que Deus. Meus irmãos, todo amor ele envolve uma escolha. Todo amor ele envolve uma escolha. Amor, ele parte do pressuposto de eu escolho amar. E desde a eternidade o Senhor nos ama. Desde a eternidade Ele demonstrou o seu amor para conosco. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Porque Ele nos ama. Abraão não indagou, não perguntou: Deus, por que Ismael não é? Por que o Senhor não fala assim, ó, vai lá atrás de Agar, pega Ismael, sacrifica Ismael para mim lá? Se a gente olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é cheia de simbologias, né? Ou de tipos. Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar da escrava e da livre, não é? Da carne e do espírito. Queridos, Agar significa obras da carne. Obras da carne. A promessa era para Sara, para Abraão e Sara. Significa que as obras da carne não agradam a Deus. Se você quer provar o seu amor para com Deus, não viva nas obras da carne.
Se você quer provar o seu amor para com Deus, viva no Espírito. Viva no Espírito. Experimente o amor de Deus na sua vida todos os dias, pelo que você faz a Deus em Espírito. Viva todos os dias demonstrando o seu amor para Deus, andando em retidão, conforme a palavra dele manda. As obras da carne não agradam a Deus. Em nenhuma circunstância, sob nenhuma situação, as obras da carne agradam a Deus. Por isso, a promessa era para Isaac. Por isso, a promessa era para Isaac. O primogênito, o filho da promessa, deveria ser sacrificado. Então, a primeira vez que a palavra amor aparece no texto bíblico, sob um contexto de sacrifício. Poderia ser um contexto entre o amor de Sara por Isaac, não é? Da mãe pelo filho. Poderia ser um contexto de irmãos, por exemplo, não é? Um contexto mostrando o amor de Isaac por Ismael. Poderia ser um contexto onde haveria ali a amizade demonstrada no amor, mas não. O amor é demonstrado num contexto de sacrifício, e de um pai oferecendo o seu filho em sacrifício. Deus ofereceu, Deus enviou Jesus para morrer por nós. Isso é prova de amor. João 3,16, o que diz? Porque Deus... Deus amou o mundo. E essa ideia de amor, a construção gramatical, não é um amor que se findou na cruz. Não é um amor que terminou ali. É um amor que continua, que permanece. É um amor que por causa dele nós estamos aqui. E esse amor é demonstrado pela cruz de Cristo. É demonstrado através da cruz de Cristo. Se quiser, pode passar aí, Diogo. Isso. É um amor que é demonstrado por mim e por você através da cruz de Cristo. Pela cruz, não é? Não foi isso que as crianças cantaram? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. Ei, irmãos, o culto é lugar de mentir? Não é, né? Será que nós mentimos cantando? Será que eu minto cantando? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer, participar. A sua obra vou cantar. Sofrer o sacrifício da cruz não é algo simples, mas é algo que o Senhor requer de nós. Sofrer o sacrifício da cruz, lembra que eu disse, é espiritualmente, não é pela carne. Sofrer o sacrifício da cruz significa negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. O amor de Deus por nós passa pela cruz, por isso nós precisamos participar do sofrimento da cruz. Viver o sofrimento da cruz todos os dias. Nós queremos usufruir das bênçãos da ressurreição de Cristo. Nós precisamos também passar pelo sofrimento da cruz. O Evangelho é o contrário do que nós pensamos muitas vezes. Talvez você não pense assim, mas eu penso assim. O Evangelho não é um evangelho mamão com açúcar, água doce, não é um suco. O Evangelho não é agradável à primeira vista. Eu lembro de uma profecia em Apocalipse, onde o profeta recebe um livro. Talvez você já ouviu. E aí ele é mandado engolir aquele livro. Põe esse livro na boca, experimenta, é amargo. É amargo. Mas no final é saboroso. Então o Evangelho é isso, queridos. O Evangelho, a princípio, ele traz essa ideia do sofrimento, da dor. Não é? De experimentar aquilo que Jesus experimentou, carregar a sua cruz, é isso.
Mas no final, nós temos a coroa, não de espinhos, mas a coroa de glória reservada para nós. Não é uma coroa de espinho, como colocaram na cabeça de Jesus, mas uma coroa de glória. O amor de Deus por mim, ele passa pela cruz. O amor de Deus por você, ele passa pela cruz. O amor de Deus pela igreja, obrigatoriamente, passa pela cruz. Isso significa que o amor de Deus não ignora o sacrifício de seu Filho. O amor de Deus não ignora o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, se você ouvir alguma mensagem dizendo, olha, você é mais importante do que a cruz, você é mais importante do que Jesus, Deus te ama tanto que Ele mandou seu Filho para morrer porque você é mais importante do que Ele. É papo furado, viu? Foge dessa conversa. Porque nós só somos amados por Deus por causa de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz não nos coloca acima da cruz, mas nos coloca prostrados diante dela. E só o salvo pode usufruir dos benefícios do amor de Deus, através da cruz. Algumas bênçãos que a cruz nos traz, que o amor de Deus nos traz. Veja, salvação. Pela graça vocês são salvos, Efésios 2 vai dizer. Proteção. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, Salmos 36, 7. Consolo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber esse amor. O mundo não usufrui das benesses do amor de Deus. Só a igreja, só os salvos, só quem olha, só quem caminha em direção à cruz de Cristo. Perdão. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelo amor de Deus, nós somos perdoados. Eu separei somente 5, mas tem muitas benesses do amor de Deus para nossas vidas, muitas. A cruz de Cristo nos trouxe muitos privilégios e só o salvo pode vivê-los. Estar reconciliados com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Eu quero partir para a conclusão aqui, irmãos, dizendo o seguinte, que nós só experimentamos do amor de Deus por causa da cruz. Nós experimentamos as benesses do amor por causa da cruz de Cristo. Muitas vezes nós não temos a noção do que esse amor é capaz. Muitas vezes nós não entendemos do que o amor de Deus é capaz. O amor de Deus, Ele nos move de tal forma, Ele nos cobre de tal forma, que as investidas do diabo não podem contra nós. O amor de Deus nos envolve de tal forma, nos cobre de tal forma, que nos torna muito mais do que vencedores. Não é apenas vencedor, mas é muito mais do que vencedores. Eu vou pedir para você, nesse momento, fechar seus olhos. E se você puder curvar sua cabeça, não vai dormir não, tá bom? Não vai dormir não. Feche seus olhos. Deus nos ama tanto que preferiu entregar seu Filho.
seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Nós podemos celebrar a ressurreição de Jesus. Tanto a ressurreição quanto a crucificação, elas demonstram o amor de um pai pelo filho. Deus nos amou tanto, mas nos amou tanto, que Ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Deus nos amou tanto, mas nos amou tanto, que Ele entregou a própria vida a nos perder. O altar da provisão significa provisão em meio às provas. Assim como Deus provou Abraão, sua obediência, Ele nos prova também. Mas se tem algo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que Ele é o Deus da providência. A cruz foi uma prova do amor de Deus. Nós só precisamos ir em direção a ela. Romanos 5, 7 e 9 diz o seguinte: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Sabe, o amor é demonstrado em situações mais difíceis. Deus demonstrou seu amor por mim e por você quando ainda éramos pecadores. Enquanto ainda estávamos em desobediência, Deus nos amou. Enquanto ainda estávamos em desobediência, Ele mostrou o seu amor para comigo e para com você, entregando o seu filho para morrer na cruz. Qual tem sido a importância disso para a sua vida? Qual tem sido a importância do amor de Cristo para a sua vida? Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Antes eu quero orar, agradecendo a Deus pelo sacrifício derramado. Senhor Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque por meio desse sacrifício nós estamos reconciliados com o Senhor. Através desse sacrifício, ó Deus, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, e mesmo estando ainda nós em desobediência, nos nossos delitos e pecados, ainda assim o Senhor demonstrou o seu amor para conosco. Muito obrigado, ó Deus. Isso nos mostra que a salvação não é pelos nossos méritos. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado não é porque eu mereço ou os meus irmãos merecem, mas é por causa do teu amor, é por causa da tua fidelidade, Deus. Muito obrigado por isso, porque podemos desfrutar do teu amor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, como disse, celebrar a ceia do Senhor. O irmão Diácono Valdemir e a irmã Midian. É o horário, irmã. A irmã Midian vai nos ajudar nesse momento. Nós vamos cantar o hino 123. E aí os irmãos
vão distribuir os elementos da ceia. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial. É um memorial que é feito para relembrar a morte do Senhor Jesus. E com o objetivo de fazer isso, nós nos lembramos de que Ele um dia vai voltar. Quando fazemos isso, quando celebramos a ceia, é um memorial onde nos arremete ao sacrifício, à ressurreição, mas à promessa. A promessa de que Ele vai voltar. Então pode participar da ceia aquele que é salvo, batizado, que está em comunhão primeiramente com Deus e com sua igreja, aquele que antes de mais nada entregou sua vida a Cristo. Então esses estão convidados a participar da ceia junto conosco. O diácono Valtemir vai distribuir o cálice, a irmã Midian o pão. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Com roupas que tão alvas são, que perante seu Deus hoje estão. Alvos mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vou pedir para a irmã distribuir ali para os irmãos do... Isso. Alguém não recebeu os elementos? Todos receberam? Então primeiro nós vamos participar do pão em memória do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao irmão Renato para estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Amém. Este é meu corpo que é entregue por vocês. Faça isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão João, pode dar graça ao Senhor pelo cálice?
bebamos em memória do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus diz que depois deles cearem, eles cantaram um hino antes de sair. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar a segunda e terceira estrofe do hino 123. Depois eu vou estar orando para encerrarmos. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos prova, Senhor. Alvos mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Terceira estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Amém. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo onde adoramos ao Senhor, e que a nossa vida toda possa ser uma expressão de adoração. Que o Senhor nos conduza em segurança para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado debaixo da Tua presença. Que o Senhor abençoe o café que nós vamos tomar agora. Ó Deus, também é uma expressão de adoração, de comunhão ao Senhor. Muito obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo, pois por isso nós temos esperança de vida eterna. Por isso estamos reconciliados com o Senhor. Nós oramos com o coração repleto de alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos lá para trás tomar um café. Tem álcool em gel, irmãos, para higienizar as mãos aí, tá bom?